Olá, pessoal, tudo bem? Espero que você esteja bem. É, Se você está chegando novo no canal, por favor, se inscreva, toque o sininho, é, deixe o seu joinha, seu legal. Por favor, compartilhe os vídeos, divulgue os vídeos, divulgue o canal, comente. E vamos lá, vamos tocar o barco à frente, tá certo? Sem medo, porque a gente tem que ir em frente, mesmo com as restrições e as dificuldades que a gente encontra. E se você quiser ajudar financeiramente o canal, e eu estou desafiando pessoas a ajudarem com R$ 3, R$ 5, se 30 pessoas, 40 pessoas fizerem isso, gente, a gente já está dando um grande passo, tá? Certo? E aí a gente vai poder fazer, dar uma qualidade melhor para o canal, entendeu? Que é isso que é importante, tá? Isso que é importante. Vocês sabem que qualidade, gente, é uma das coisas que é atrativos, né? Você vê que, por exemplo, tem muitos canais aí que tem fundos bacana, top de linha, microfones vermelhão assim que fica, né, que dão uma qualidade e tem equipamentos modernos, câmeras de resolução excelente. Então eu não posso fazer isso, pessoal. Sem a ajuda das pessoas não vou poder fazer, tá? É isso. Mas você faça o que o seu coração mandar. Então, se você quiser ajudar, a chave Pix é robson.rmt@gmail.com. robson.rmt@gmail.com. Esse Rob, o B é mudo, tá? Tem gente que pode escrever Robson com I, tá? Então é robson.rmt@gmail.com, ok? Muito obrigado pela sua ajuda. É, muito bem. Amigos, nós estamos aí fazendo uma maratona, amigos, porque é o seguinte, eu passo às vezes um dia, 2 dias sem colocar vídeo no ar, porque eu vou pesquisar, vou estudar, vou correr atrás e tudo mais, né? Então, assim, tipo, a gente precisa, né, se atualizar com o que tem de mais novo em pesquisas e tudo mais. Então, eu tenho dito, você quer conhecer a gnose, então tá, né? Tem um lançamento aí, tá? Tem um lançamento da Madras Editora, que é a biblioteca de Nag Hammadi, tá? Pré-lançamento, o preço tá? Você pode entrar no site deles, tá? Editora Madras, você entra no site, tá? Lá, inclusive, tem o Zap também. Você abre no seu celular, vai aparecer o sinalzinho do Zap aí, você pode entrar lá e dizer, olha, nós estamos fazendo a compra porque canal tal nos indicou. E na editora Garbalux, você encontra 3 livros lá que eu já indiquei, tá? Quem acompanha o canal sabe que tem aí um vídeo que eu deixei lá os endereços já direto para você ir direto no livro, ok? Mas eu tenho recomendado que quem quiser iniciar lendo alguma coisa a respeito, comece pelo tá? Gnoses de João, da Garbalux, ok? Você vai, já é um bom início, ok? Para você entender um pouquinho. Depois, claro, você vai ampliando aí o desenvolvimento, ok? Bem, nós estamos estudando aqui um pouco do contexto, né, que dá origem de Jesus, porque Jesus nasceu dentro de um contexto. Ah, ele não nasceu porque ele não existiu. Bem, isso é um problema da sua opinião. Eu aqui não estou discutindo opinião se você acha que Jesus não existiu, se existiu, se é mentira a existência de Jesus, se foi inventado e tal, né? Se Buda também foi inventado, se Krishna também foi inventado. Tá? Você pensa o que você quiser. Pensar é um problema seu. Eu aqui eu não sou obrigado a concordar com o pensamento dos outros,
Nem você é obrigado a concordar com o meu pensamento. Mas eu seguirei falando sobre Jesus, ainda que alguns teimem em dizer que ele não existiu. Ok? Não sei as razões e motivos, mas tem muita coisa aí por detrás disso tudo. Ok? Muito bem. Então, no outro vídeo, estava falando com vocês sobre essa diferenciação que a Bíblia faz, tá? E que lá nos primórdios, nos primeiros textos, né, provavelmente as duas divindades eram Adon, que era o Senhor, o Baal, e que era o Enki, e o El Shaddai, ou Jeová, que era o Enlil, ok? Que os gnósticos depois vão chamar o, o Jeová de Yaldabaoth, né? E eu, sinceramente, desconfio de que os gnósticos deram um nome para o Enki de Sofia, como um nome feminino, tá? Sabedoria. Mas não existe o nome masculino para sabedoria. Existe sabedorio, tá? Então, sabedoria você pode chamar para homem e para mulher. Porque você não pode inventar um nome, olha, aquele ali é o sabedorio e essa aqui é a sabedoria. Tá? Então é provável, eu estou dizendo que é provável que os gnósticos tenham identificado o Enki com a Sofia. É provável. Não estou dizendo que seja, tá? Nem querendo forçar a barra para esse entendimento. Tem tanta gente forçando barra aí para dizer que Jesus era a Sofia, né? Então, né? Por que que o Robson não pode especular? Por que que o Robson não pode teorizar? Hein? Se tudo que nós temos neste mundo é muita teoria e muita especulação. Não é não? Verdade? Muito bem. Então, olha, deixa eu... Vamos colocando aqui alguns pontos importantes, né? Porque a identidade desses dois personagens aqui, gente, tem muito a ver com a pessoa de Jesus, né? Tem muito a ver, ok? Porque muita gente diz, o Enki é um mito, o, o, o Enlil é mito, não sei o que mais é mito. Tudo, agora o pessoal deram como se mito fosse, eles deturpam a palavra mito, porque na origem a palavra não quer dizer que é uma mentira, que é uma lenda, que é uma invenção. Tá? Mito queria dizer algo que não se sabia explicar, portanto os gregos usavam o termo mito para algo que eles não tinham como explicar. Né? Então é preciso ter muito cuidado com isso, porque as pessoas agora deram com o negócio de mito. Não é mito. Mito eles querem dizer que é algo mentiroso, que foi uma mentira, uma invenção. Não, não era isso na origem grega que se queria dizer de mito. Tá? Nem a palavra lenda também tem a ver, nem a palavra folclore, né, que as pessoas dizem, Saci Pererê, é folclore, pô. Você entende? As pessoas acham que então, para desqualificar qualquer coisa, eles dizem é mito, mito, mito. Né? Tá muito bem. Dito isso, nós vamos ver que no Antigo Testamento lá, tá? Bem aqui atrás, ó, no livro do profeta Isaías, no Antigo Testamento 7,14, Isaías 7,14, diz que o nome que a jovem ou a virgem
isso depende, porque tem gente que diz que a palavra é virgem, outros dizem que quer dizer apenas jovem, mas há estudiosos, inclusive evangélicos, que dizem que o termo é virgem mesmo, tá? Alma, né? Que queria dizer exatamente não uma simples jovem, mas uma jovem virgem. Então a virgem conceberá e dará à luz a um filho e porá o nome de Imanuel. Ou, como alguns costumam traduzir, Emanuel. O problema é que, vejam, o termo Emanuel, que também está correto, vejam como termina a frase, com o el. Estão entendendo? Esse nome aqui, Emanuel, tem a ligação com El. Agora veja como no Novo Testamento o anjo vai mudar o nome e vai dizer que ele se chamará Yeshua, que quer dizer Javé salva. Enquanto aqui é El, tá? O Deus presente no nome dele, aqui eles vão mudar para né, para Yahvé. Deus é salvação, Javé é salvação. Javé está salvando de quê? Por que eles fizeram isso no Novo Testamento? Para forçar Jesus ser filho de Jeová, o que é uma falsidade. Porque o Antigo Testamento, o nome, só que é um nome, não é um adjetivo, é um nome. Yeshua não era nem o nome, segundo muitos estudiosos, é Josué, mas que vai dar na mesma, porque Josué quer dizer exatamente Javé é salvação, tá? E Emanuel não tem nada a ver com Javé, tem a ver com El. Então, esse simples detalhe, muita gente passa despercebido. Não, isso não tem nada a ver. Tem muito a ver. Tem muito a ver, porque a palavra El, pessoal, tinha duas conotações. Uma, primeiro, El queria dizer apenas Deus, no singular. Ok? Como está aqui, ó. A outra, tá? Queria dizer El significava apenas Deus, o nome Deus, no singular, mas El também queria dizer um ser que era uma divindade, pai dos deuses, pai dos Elohim. Então, portanto, El queria significar, assim como Elohá, tá? Queria dizer apenas Deus, assim como a palavra Allah quer dizer apenas Deus, El também queria significar o pai dos deuses. Ok? Certo? Que Melquisedeque vai apresentar Abraão, chega lá com o El Shaddai dele, né? Ok? Ele chega lá com o El Shaddai dele. Dá de cara com Melquisedeque, que ninguém sabe de onde veio, para onde foi. Tá? Um cara que não tem origem, que também desaparece depois. E aí ele chega e diz, né, que ele serve ao Deus El Elyon. Ok? Quer dizer, o Deus do mais alto, o Deus que está no topo. Tá? Que, portanto, em termos de hierarquia, ele que é o cabeça. O livro de Urântia, inclusive, vai dizer que esse era o culto verdadeiro. Por quê? Porque era o Melquisedeque seria uma espécie de um ser divino e tal. Vamos lembrar que depois, lá no Novo Testamento, na carta aos Hebreus,
que não tem autor definido, porque provavelmente não foi Paulo que escreveu essa carta, diz que Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Preste atenção. Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Ok? Bem, espera lá. Então, Melquisedeque queria dizer rei justo. E ele governava uma região chamada Salém. Tá? E existia um Deus que dominava essa área, né? E que, portanto, não era o El Elyon, não. Era um Deus que alguns estudiosos chamam, inclusive, que ele era Salém mesmo, o nome dele. E hoje dizem que exatamente é a região onde está mais ou menos Jerusalém. Correto? Bem, ele era rei, porque o nome Melquisedeque quer dizer rei justo. Pergunta que não quer calar. Todo mundo sabe que o sacerdócio, tá, em Israel era feito pelos... Arão foi que herdou a missão de ser o sumo sacerdote, né? E aí, quem assume o sacerdócio, tá, durante a caminhada no deserto era a tribo de Benjamim, né? Então, o Arão, né, era o, sumo, o líder dos sacerdotes, né? E, de repente, a carta aos Hebreus diz que Jesus não veio da ordem de Arão. Diz, não, Jesus tem uma ordem e ele vem da ordem de Melquisedeque. Bem, mas Melquisedeque era sacerdote também? Ele não era só rei? Ele era também sumo sacerdote? Provável. Bem, mas ele desaparece no Antigo Testamento. Como no Novo Testamento, quem escreveu a carta aos Hebreus vai dizer que Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque? Que ordem é essa? Que herdeiros de Melquisedeque concederam a Jesus o título de sacerdote, sumo sacerdote. Você sabe que a carta aos Hebreus é uma carta destinada aos, o próprio nome está dizendo, aos hebreus, né, que provavelmente estavam ali se convertendo ao cristianismo primordial, né? Certo? Então, quer dizer, deixa eu ver se eu encontro aqui o texto, tá? É só a gente indo aqui. É estudo, né, gente? A gente tem que ter... Quem assiste meu vídeo, se não tiver paciência, não adianta ir pulando texto, pular texto, e pular imagem, pular... fazer o vídeo correr lá, não vai entender nada. Aí depois você falou tal coisa, aí tira do contexto totalmente o que a gente diz, porque não viu o vídeo total. Bem, então, certo? É, é,
Vamos ver se eu encontro aqui. Aqui no capítulo 5 ele vai dizer exatamente isso aqui, ó. Tá? Ele vai dizer, tampouco o Messias gloriou a si mesmo para se tornar um Kohen Gadol, quer dizer, um sumo sacerdote. Em vez disso, foi aquele que lhe disse, você é meu filho e hoje eu me tornei seu pai. Tá? E também diz em outro lugar, você é um Kohen, certo? Um sacerdote para sempre, comparável, tá? A Melquisedeque. Né? Olha só, né? Ele vai continuar aqui e dizer o seguinte, ó. Durante a sua vida, Yeshua, que não deveria ser esse nome, esse é o nome que emplacaram aqui no Novo Testamento para ligar Jesus ao tal do Jeová. Né? Ele ofereceu orações de súplica clamando, derramando lágrimas, aquele que tinha o poder de livrá-lo da morte. Ele foi ouvido por causa da sua piedade. Embora fosse filho, aprendeu a obedecer por meio do sofrimento. E depois de ter alcançado seu alvo, tornou-se fonte de libertação eterna para todos que lhe obedecem, tendo sido designado por Deus, tá? Aqui poderia ser por El ou por Elohim, se a tradução for Theoi, é Elohim, se for Theos, é Theou, é El. Então poderia ser, tendo sido designado por El, tá? Sacerdote, sumo sacerdote comparável a Melquisedeque. Né? Temos muitas coisas a dizer sobre esse assunto, mas será difícil de explicar, porque vocês se tornaram vagarosos de aprender. Veja, quem quer que tenha escrito aqui a carta aos Hebreus, está tentando falar de Jesus como sumo sacerdote ligado à ordem de Melquisedeque. Por algum motivo, ele diz o seguinte, bem, tem muita coisa para explicar, mas vocês não vão compreender. Por quê? Porque, com toda certeza, ele teria que explicar como que Jesus herdou essa herança de sumo sacerdote de Melquisedeque. Se Melquisedeque viveu mais de 3, 4 mil anos antes dele, quem era Melquisedeque? O rei de Salém? Está entendendo a coisa como não é tão simples? Você vê que, por exemplo, até os autores do Novo Testamento tinham dificuldade para explicar. Por quê? Porque vocês não vão entender. Então eles usavam a justificativa de que o pessoal não entendesse. Se não entendem hoje, imagine naquela época. Você já imaginou o cara chegar e dizer assim, ele é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque? Bem, primeiro, identificar Melquisedeque, rei da justiça. Segundo lugar, que ordem é essa de sumo sacerdote que Jesus herdou? Ok? Depois, quem era o Deus de Melquisedeque? Era o El Elyon, e não era o Jeová. Ok? Então, você já vê claramente que já naquela época eles tinham uma dificuldade imensa para tentar colocar as coisas no seu devido lugar.
e de tentar mostrar quem era Jesus. Era tão difícil de falar sobre Jesus que, bem, o Paulo resolveu dar as próprias características dele a Jesus, né? Como ele escrevia as cartas para os gentios eram os gregos, romanos, né? De língua latina e grega e tudo. Ele escrevia para eles, então ele mudou o termo Messias para Cristo, etc. e tal, e foi indo, né? Tá? É ele que vai dar todas as características do cristianismo em si, entendeu? Então, ele não escreveu a carta aos Hebreus. Quem quer que tenha escrito, ficou assim bem, como é esse negócio aí, né? Então, por exemplo, hoje, quando alguns tradutores de Bíblia, principalmente os que é, são chamados judeus messiânicos, eles traduzem a Bíblia, principalmente o Novo Testamento, eles nesse ponto eles fazem algo muito interessante, que é colocar os nomes, tá? Substituir os nomes gregos pelos nomes hebraicos equivalentes. E isso é, traz uma clareza na leitura do texto, porque quem não compreende o contexto, tá? O fato de ter sido escrito em grego não significa que Jesus tenha vivido na Grécia, né? Não. Jesus viveu lá na região da Palestina. Então, portanto, é evidente que você tem que colocar as palavras equivalentes, né? Para poder você entender, porque senão você você não vai compreender. Esse é o grande problema que hoje nós enfrentamos, porque você pega um Novo Testamento que parece desassociado do Antigo, raras exceções, porque os nomes estão lá em grego e os tradutores não procuram fazer a equivalência, porque, né, já sabe, né? Isso é um problema. O Mauro Biglino perdeu o emprego na editora São Paulo quando ele começou a escrever os livros dele e começou a questionar, porque ele é um tradutor, ele conhece a raiz das palavras hebraicas, grafilologia, então você semântica, etc. Então, o cara que com um mínimo de conhecimento desse, e olha que eu não tenho isso, você vai no texto e você vai começar a desbancar um monte de coisa. O que fizeram? Demitiram o cara. E depois, até ameaça ele sofreu. Tá? Veja que ele tem para mais de 20 livros. Né? Quantos livros dele tem traduzido aqui no Brasil? Entendeu? Não traduzem. Né? Não traduzem. Tem eu acho, assim, sabe, que, claro, você vai pegar um país que nem o nosso, mas lá na Itália ele escreve livro. Lá na Itália tem muita gente que é católica lá. Lá está a sede da Igreja Romana. No Brasil eu não entendo por que eles não traduzem livro dele. Tem tanta editora aí que não tá tudo no vermelho. Por quê? Porque publica livros que não saem, né? Eu duvido que se eles publicassem os últimos dois livros do Mauro Biglino, nossa, eles iam ver o impacto que isso ia causar. Porque, primeiro, eu seria um divulgador de graça do livro dele. Por quê? Porque atualmente ele é um dos caras
que traduzem livro, tradutores da Bíblia, que mais tem o Paul Alice também, né, que é americano, ele era da Igreja Anglicana, né, que também faz um excelente trabalho, né? O Lawrence Gardner também faz um excelente trabalho. Então, quando esses tradutores independentes começam a fazer traduções, pessoal, a gente começa a entender as coisas. Quando são traduções ligadas a religiões, os tradutores tendem a manipular. Eu sempre uso um termo que é o seguinte: tradutore, traidore. Tradutore, traidore. Por quê? Porque todo tradutor acaba traindo, tá, o texto original. Certo? Vou dar um exemplo muito simples para vocês aqui. Ó. Por exemplo, essa é uma tradução independente. Ele já tem quase toda a Bíblia traduzida, da Septuaginta, e não do texto masorético. O Federico Lourenço. Então, ele, pela Companhia das Letras, só está faltando agora o Pentateuco. E ele vai completar toda a coleção da Bíblia. Ok? Isso é uma tradução independente. Ele não está ligado a nenhuma igreja, portanto, a tradução dele... Né? Uma outra tradução muito... Opa, desculpa, tremeu aí? Opa, terremoto, terremoto, corre, corre, corre! O outro texto que eu sempre recomendo para as pessoas é Os Evangelhos, uma tradução do Marcelo Musa Cavallari, tá? Da editora, certo? Atelier Editorial e Minema. Tá? A Minema é outra editora, eles publicaram livros em conjunto. Essa tradução aqui, pessoal, ele fez uma tradução literal muito bonita. Por quê? Porque de um lado é o grego e de outro lado é o português. Mas se vocês lerem, vocês vão assim ficar assim, porque um texto literal, pessoal, é o texto tal como está lá, não é uma interpretação, não é uma equivalência formal, porque há traduções de Bíblia que são chamadas de traduções de equivalência formal. Tá? E aí, por que não se faz tradução literal? Porque eles sabem, a desculpa não, é muito difícil, as pessoas não vão entender. Então, bora fazer uma tradução mais assim, livre, né? O que importa não é a gente colocar a palavra do autor, mas o pensamento que ele está querendo expor. Mas, meu amigo, isso é um absurdo. Né? Então, aqui é uma tradução assim que é chocante. Tá? Eu recomendo muito para as pessoas, tá? Esse tipo de traduções. Por quê? Porque não tem vínculo religioso, pessoal. Quando você pega uma Bíblia que é traduzida da Sociedade Bíblica do Brasil, que é traduzida da Igreja Católica para as mais diversas editoras, Ave Maria, Vozes, Paulos, Paulinas, etc, etc, você vai ter um texto que eles jamais vão traduzir coisas, né? Por exemplo, a Bíblia de Jerusalém é traduzida pela Paulo, mas a gente já vê lá alguma crítica textual, mas muito assim, suave, entendeu? Então, hoje, né, a BV Books, por exemplo, publicou a Bíblia textual, né, e da Sociedade Bíblica Ibero-Americana, mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, essas traduções todas, tá, aí estão ligadas a uma igreja. Então, cara, não adianta esperar que eles coloquem
nada de diferente, entendeu? Hoje já existem pesquisas bíblicas bem avançadas que, quando você parte para a tradução, inclusive tem um rapaz aqui no Brasil, eu não sei se ele publicou, se ele ainda não publicou, mas a tese de mestrado dele, né, de doutorado dele, ia ser a tradução da Torá samaritana. Não sei se ele publicou ainda, né? Não sei se tem alguma editora que vá publicar, porque também no Brasil é o seguinte, as editoras, elas olham o conteúdo e dizem, "Ih, ih", né? Então, sabe? E como o povo agora está só em internet, hoje vender livro, pessoal, já era difícil antes, porque muitas editoras faliram. Por quê? Porque as pessoas não querem ter livro físico, né? As pessoas querem botar um monte de livro numa tela e ler. Se elas soubessem o mal que faz para a vista delas, mas elas querem ter, assim, sabe? Se puder, né? Eu tinha muitos livros físicos, dei um monte, distribuí um dia desses, caixas e caixas para outras pessoas, né, que eram geralmente livros religiosos, e eu não quero mais esse negócio aqui, dei, ok? Certo? Então, quando nós estudamos, tá, o pesquisador, ele vai atrás de realmente da verdade, pessoal, porque ninguém vai lhe dar a verdade de graça, tá? Não se iluda. Você tem que correr atrás, igual eu faço. Eu sempre fiz isso. Eu vou atrás, tá? Eu vou atrás. Confesso para vocês que se hoje eu fosse um cara que fosse rico, eu montaria uma editora para publicar os livros do Mauro Biglino, do Paul Wallis, só de gente top, independente, para fazer, entendeu? Bancava uma tradução de Bíblia independente, tá? Uma tradução independente para que as pessoas tivessem acesso ao sentido verdadeiro das coisas, tá? Porque, por exemplo, como é que você vai saber disso aqui? A diferença entre Adon e Yod-Hé Vav-Hé, quer dizer, entre o Senhor e o Jeová. Você não vai saber, porque isso aqui já está misturado lá na Bíblia, né? O que a Igreja Católica faz? Gente, a Igreja Católica, uma das coisas que ela faz é o seguinte: toda vez que aparece o nome, YHWH, tá? O que ela mandava os tradutores fazer? Botar aqui a palavra Senhor. Vocês estão entendendo? É assim que a Bíblia Católica as traduziu, tá? Em vez desse nome, colocava a palavra Senhor. Só que a palavra Senhor não tinha nada a ver com o Jeová, né? Mas a Igreja Católica ainda faz isso hoje, né? Ainda faz isso hoje. Eu tenho textos aqui, né? Por exemplo, eu tenho a Peshita aqui, né? Peshita aqui, aonde o Jeová é chamado de Mariá no aramaico, né? Então, já imaginou você, né? Você vai entender, procurar entender esses textos. Gente, eu tenho para mais de 30 Bíblias ou mais, cada qual de uma tradução. Por quê? Porque eu vou pesquisar. Eu quero comparar textos. Eu quero ver aonde que está essas coisas.
E a gente vê realmente que quando um texto é independente, a coisa é completamente diferente, pessoal. Totalmente diferente. Ok? Então vamos lá. Vamos lá aqui. Olha, eu li para vocês aquele texto, né, do Talmud, né, de Manuel, né, que na verdade é Immanuel, mas como Immanuel poderia ser um Y, que transformaram depois em J, né, ele resolveu colocar o J porque aí fica Manuel, mas não soa bem a palavra, né? E aqui nessa parte aqui, ó, ele tá é como se fosse uma tradução do Evangelho, né? Então ele diz assim: Vede, a gravidez de Maria está aqui, ó, 1,85. A gravidez de Maria, ok? Eu vou dar só uma aumentadinha aqui. Veja, a gravidez de Maria ocorreu 11 mil anos após a procriação de Adão, pelo Filho Celestial sem jaza, para que se cumprisse a palavra JHWH, né, regente daqueles que viajaram dos lugares distantes, que trouxe essas palavras através do profeta Isaías. Vede, uma jovem mulher, tá? Aí ele traduz a palavra alma por jovem, certo? Será engravidada por um filho celestial. Veja que a tradução é completamente diferente do que está nos textos dos evangelhos, tá? Antes que ela se case com um homem diante do povo. Tá? Aqui ele vai traduzir exatamente a palavra Ha'almal, né? Ele vai dizer o seguinte, ó, uma jovem mulher, né? Aqui, ó. Então ele vai dar o nome, né? Que é o nome de significa simplesmente uma jovem mulher na idade de casar, tá? E não uma virgem ou não. Quer dizer, ele deixa entre coisa, né? Eles darão fruto do seu ventre o nome de Immanuel, né? Que traduzido significa aquele com o conhecimento de um El, tá? Aquele que tem o conhecimento de um El, de um Deus, tá? Como símbolo de honra, aí tem essas letras que, se a gente for pronunciar aqui, levam, né? Com o poder e os cuidados providenciais, a Terra foi feita para gerar vida humana inteligente, quando os filhos celestiais, os viajantes das distâncias do universo, copularam com as mulheres selvagens da Terra. Ok? Então ele está colocando aqui, ó, tá? Aí capítulo 1, versículo 88. Veja, tá? Aí aqui as letras. Seus seguidores vieram de longe, das profundezas do espaço, de onde livraram de fortes laços escravizantes e criaram uma nova raça humana e estabeleceram lar com as antigas mulheres da terra. O Ish, que aqui é o termo, né, igual a rei da sabedoria, merece ser honrado pelas novas pessoas da terra, pois vede, portanto, ele é verdadeiramente regente dos criadores filhos celestiais, seres humanos extraterrestres. Então ele faz questão de explicar que os criadores filhos celestiais são seres humanos extraterrestres, que deram origem a raças humanas brancas e escuras da terra, e as honras devem ser dadas. Tá? Então, você tá observando que ele está falando de Jesus, né? Certo? Né? E tem o texto todo dele, ele vai mostrar exatamente que o Immanuel, tá? Ele é de origem, né, extraterrestre.
Ele é de origem supra-humana. Portanto, ele é um semideus, diríamos assim. Correto? O que não diminui nada Jesus Cristo, né? Não diminui nada, absolutamente nada. Eu não sei porque tanta gente tem medo de encarar Jesus de uma outra forma, né? Certo? Então, quando a gente estuda e vê que Jesus nasceu numa região, tá, que era miscigenada de vários povos lá, que lá os judeus casavam com assírios, com gregos, com romanos, etc. Tinha uma mistura aqui, totalmente, né? A gente observa que ele já foi desacreditado só por isso aqui, porque ele nasceu aqui, depois fugiu para o Egito, viveu lá até os 12 anos, depois volta para cá. Aqui ele fica aí até os 30 anos, aí depois assume o ministério dele. Há 3 anos ele fica andando nessa região até Jerusalém. Ele vem andando sempre na direção de Jerusalém, aonde ele seria morto, né? Então, as especulações são muitas, mas é importante a gente entender de a quem Jesus chamou de pai. Porque, veja, tá? Se você pega, né, e eu já mostrei várias traduções de Bíblia aqui, mas, né, eu quero pegar aqui uma coisa interessante para vocês verem, né, que se você pega uma tradução, né, recentemente lançada, Novo Testamento Aramaico, se você pega, tá, esse Novo Testamento, tá, e você vai ler, né, por exemplo, Lucas, né, certo? Sobre, ele diz, e o sexto mês o anjo Gabriel foi levado à presença, foi enviado da presença de Elohim. Portanto, ele traduziu o termo, tá, do hebraico, do grego, tá, provavelmente Teoi, ele usou Elohim, para Galil, para a cidade cujo nome é Netzarat, a uma virgem que estava comprometida com um homem de nome José. Uma virgem, e não uma jovem. Tá? Para a cidade cujo nome é Natzará. A uma virgem que estava comprometida com José. E o anjo disse-lhe, Shalom para você, cheia de bondade. Nosso Senhor, olha, preste bem atenção, que nas outras Bíblias está o quê? Não Senhor. Tá? É com você, abençoada, dentre as mulheres. Mas quando ela viu, ficou agitada com a palavra e pensou, o que é esta saudação? Disse o anjo, não tema, Miriam, pois conquistou bondade diante de Elohim, pois eis que receberás em uma concepção e dará à luz a um filho, e chamará o nome de Yeshua. Tá? Pois este será grande, será filho de Elion. Preste atenção que aqui no 15, para explicar isso, tá? Ele diz que isso está descrito em vários textos. Tá? Ele mostra lá, Hélio, e será chamado este será grande e filho de Hélio será chamado, e filho de Hélio será chamado. E Yahvé Elohim lhe dará o trono de Davi, seu pai. Veja que Elion não é o mesmo Yahvé Elohim. Por que, que se colocaria o nome Elion em
letra maiúscula, tá? Você vai ver, ok? Vai colocar em letra maiúscula, ok? Certo? Tá aqui nessa página. Vai se colocar em letra maiúscula, tá? E depois vai se colocar, ele será chamado filho de Hélio, ok? E aí ele cita depois o nome da outra divindade. E Javé Elohim lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ora, a quem Hélio havia dado, no Salmo 82, a casa de Jacó? Ao Javé. Então, portanto, o Javé Elohim lhe dará o trono de Davi, seu pai. É como se Hélio estivesse dizendo o seguinte: olha, ele é filho de Hélio, então é superior ao Javé, e então o Javé vai ter que entregar o comando da casa de Jacó para ele, para Jesus, porque Hélio não é Javé. Se Hélio aqui significa El Elyon, então não tem nada a ver com Javé, tá? Javé Elohim, né? E reinará sobre a casa de Jacó para sempre, seu reino não terá fim. Mas disse Miriam: como pode ser isso? Pois não conheci homem. Respondeu o anjo e disse-lhe: o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, virá, e o poder de Elion, olha de novo, o poder de Elion, Elion é um nome com um substantivo, porque é nome pessoal. Repousará sobre ele, não é repousará sobre ti, repousará sobre ele, tá? Por causa disso, o que é gerado em você será santo e filho de Elohim, tá? Então aqui, filho de Elohim será chamado. Então ele será filho dos deuses. Então, veja, meus amigos, eu estou lendo textos que são claros. Você não vai encontrar essas interpretações em lugar nenhum, a não ser que você tenha um cuidado todo especial de procurar textos, né, independentes, etc. Você só consegue distinguir, né, que Jesus é filho de Elion e não de Javé. Tá claro isso aqui, tá? Tá claríssimo, ok? Elion pode ser El Elyon, tanto é verdade que na morte de Jesus lá na cruz, ele vai chamar Eli, Eli, lama sabachthani. Algumas traduções são diferentes. E o pessoal entenderam que ele estava chamando Elias. Mas hoje os estudiosos dizem que a palavra Elion era o que Jesus teria pronunciado, e não Elohim. Ele também poderia ter chamado El, né? Por que me abandonaste? Não. Ele provavelmente teria chamado Elohim, Elion, Elion. Por que me abandonaste? E vale lembrar que o termo Elion em grego, Helios, está se referindo ao Sol. Elion quer dizer o mais alto. Então estava se referindo a quem? A um Deus superior. E esse Deus superior provavelmente é identificado com o Sol. E aí quando você vai lá no Apocalipse, que vê lá a narrativa dizendo: e eu vi uma mulher vestida de sol.
tá? Com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas. Tá? Todo mundo sabe que o que ele está vendo, na verdade, não é uma mulher no sentido literal, mas a figura da Virgem, né? Ali de uma conjunção estelar, né? Das estrelas, uma conjunção entre o Sol, a Lua e essas estrelas. É isso que, na verdade, tá vendo. E não uma mulher vestida de sol, mas o sol em grego é Hélios, ok? Então, é preciso que a gente desvende os mistérios que tem por detrás disso. Então, Jesus não é filho de Jeová, não é encarnação de Jeová e é chamado filho de Hélion. A questão é, Hélion é o Elion ou simplesmente Hélion? Porque o El Elyon de Melquisedeque é o Deus do mais alto, Deus superior a todos. Ele equivaleria no gnosticismo ao Uno, tá? A Urano, pai dos deuses, tá? Urano é o pai dos teóis, né? Enquanto que o El é o pai dos Elohim, Anu é o pai dos Anunnaki, né? Certo? Uno é o pai dos Aeões. Então, essas conjunções de reflexões é que nós temos que ter, ok? Para a gente poder ter o mínimo de entendimento, porque evidentemente que quando você fala que Jesus, dizer hoje que Jesus é um ET, leva muita gente a ter, eu estou passando aqui rapidinho só para a gente, né? Eu vou pegar aqui uma. Ele diz aqui, ele está falando aqui sobre, né, olha, o termo que ele usa aqui, Iju-Ishi, né? Os muçulmanos chamam de Allah, mas a palavra Allah nada mais é do que a palavra, tá? Que é quinliliano antiguíssimo, que os muçulmanos, do que os muçulmanos. Eu enfatizo e chamo Allah o rei da sabedoria, portanto, conforme eu aprendi com Billy Mayer, que eu sei que Muhammad reencarnado é, aí ele já está entrando no detalhe de que o Emanuel e tal, né? Certo? Então ele aqui vai explicar vários termos, né? Que, por exemplo, aqui, ó, o bárbaro assassino sanguinário, de nome aqui ele tem esse, olha aqui, ó, esse sinal bem aqui, ó, é um sinal, esses três pontinhos aqui, gente, para quem não conhece, é um sinal maçônico, tá? Bem aqui, ó. Aqui é um sinal maçônico aqui, tá? Então ele diz assim, o nome de El Shaddai, que é o nome que o Jeová vai dar ao nosso queridão Abraão, tá? El Shaddai em hebraico, né? Jeová ou Yahvé, que é igual a Adonai, não é igual a Adonai,
tá? Eu já vou logo desfazendo, tá? Então, Javé, Javé, Adonai e Adonai, tá? O nome Adonai está bem aqui, ó. Ele descreve aqui, ó. Jeová, o grande rei da falsidade e cujo símbolo malévolo é um olho inserido no centro de um triângulo. O olho de Javé, o olho de Dalsa, o olho de Horus, no topo da pirâmide, e que simboliza, na verdade, todo o mal, miséria, desgraça, o terror e o infernos absolutos, tá? E ele continua dando sinaizinhos, colocando os sinaizinhos maçônicos aqui. No planeta Terra. E muitos outros nomes, como consequência, foram venerados, idolatrados por seus crentes deístas, tá? Assim, uma coisa produziu a outra, né? O pronto significado original da palavra Deus foi esquecido, portanto, os supostos deuses criadores puderam empreender a sua marcha triunfante no reino das religiões, seitas e crenças dos povos. Tá? Então, portanto, ele está explicando exatamente isso aqui, porque ele está mostrando, tá? Ele está contando aqui, né? Olha aqui o símbolo da eternidade, né? E ele vai explicar tudo isso, né? Claro que quem traduziu isso aqui, né? Porque o Meyer, ele fez a tradução dele, né? Certo? E aqui tem toda a explicação que ele está dando a respeito. Ele faz muito isso, né? Ele cita os textos, depois ele vai explicando, tá? E aí ele vai continuar aqui, ó. Tá? Tá? O nascimento de Emanuel. Aí ele vai dizer, contudo, José ouviu isso e se preocupou da sua devoção às leis das letras lá. Então, então José trouxe Maria para casa e casou-se com ela perante o povo. Ela adotou os 3 filhos de José. Ele conta aqui que Maria adotou 3 filhos de José. Portanto, que seriam irmãos de Jesus, entre aspas, né? Irmãos de criação de Jesus, tá? Certo? Nessa época saiu o decreto do imperador César Augusto, e aí ele vai seguir o que em tese está no que está escrito nos textos evangélicos, tá? Então, olha aqui, ó. Nesse texto aqui ele diz assim, e a jovem Maria tinha 3 filhos de criação, órfãos adotivos. Teve seu primeiro filho gerado pelo filho celestial Gabriel, tá? Sobre o feno, e ela chamou de Emanuel, enrolou em panos, deitou numa manjedoura próximo aos animais, pois não havia lugar para ela nas estalagens. E deixa eu terminar esse vídeo aqui, gente, com essa reflexão, porque eu vejo, hoje já tem uma clara discussão de que esses seres chamados Gabriel, Miguel, Rafael, não eram, tá, de maneira nenhuma anjos, no sentido como nós entendemos. Tá? Inclusive, o próprio Mauro Briguino vai dizer, tá, que o Gabriel era um ser, tá? Não era porcaria nenhuma de anjo. E que, inclusive, ele chega a falar que exatamente esse Gabriel é que vai ser o pai de Jesus, oficialmente. E se vocês leram o texto comigo, vai dizer assim, o poder de Hélion descerá sobre ele. Ele quem? Não pode ser sobre o menino, porque os outros textos dizem o poder
de Hélion, o Altíssimo, te cobrirá com sua sombra. Mas, ao contrário, agora o texto diz que o poder de Hélion descerá, repousará sobre ele. Ele quem? Você que ainda não nem nasceu? Que ainda não está nem concebido? Não é? Quem é que está falando isso? O Gabriel, para Maria. Hum? Há muitos mistérios ocultos existem, gente. Por quê? Por que estão escondendo tanta coisa da sociedade? Porque a hora que tudo isso vier à tona, as religiões acabam, gente. A, 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 as religiões perdem a razão de existir. É por isso que eles lutam com unhas e dentes para manter tudo em segredo, e censurar canal, censurar estudos, e fazem de tudo. Por quê? Porque a hora em que as pessoas souberem quem de verdade foi Jeová, quem de verdade foi Adão, quem foi Enlil, quem foi Enki, quem foi o Yaldabaoth, quem são esses seres, quem são os Anunnaki, os Arcontes, Elohim, quem foi Jesus de fato, meu irmão, a coisa desaba. Tá? Então, portanto, não saia desse canal, porque aqui a gente corre atrás de informação para trazer muita coisa boa para vocês. Forte abraço e até o próximo.